Amém, igreja? Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 9. A gente está meditando, na palavra do Senhor e ouvindo aquilo que Ele tem para falar com a gente. E que no ouvir o que Ele tem para falar, que a gente consiga colocar em prática, né? É essa a nossa caminhada, é essa a nossa tentativa de sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Esse é o chamado, de Deus, é isso que Ele nos exorta a fazer, não ser apenas ouvinte, mas praticante. Amém? Todo mundo achou? Marcos capítulo 9, a gente vai ler do 14 ao 29. Amém? Ele vai falar assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo, todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Aonde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. No verso 22, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor, ó Pai, clamamos a Ti, Pai. Pedimos, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito, Pai, possa fazer a Tua obra em nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa vir mover em nosso coração, ó Pai. Para que essa palavra, Deus, ela possa entrar e penetrar em nosso coração, meu Pai. E possa produzir, Pai, e possa dar frutos, ó Deus. Nós oramos ao Senhor, meu Pai, que não venha ser eu ministrando, mas venha ser o Teu Santo Espírito através da minha vida, Pai. Usa-me como um instrumento em Tuas mãos nessa noite, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Veja que interessante, isso daqui é uma continuação daquilo que a gente viu na semana passada. Na semana passada nós vimos o momento onde Jesus chama 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Esses eram os discípulos íntimos de Jesus, e ele sobe ao monte para orar, para buscar a Deus em oração. E ele vai, ora, e esses discípulos, eles dormem. Na semana passada a gente falou um pouco sobre isso, sobre dormir enquanto há tempo de oração, de orar, de buscar a Deus. E ali eles acordam surpreendidos. Quando eles acordam surpreendidos por uma imensa luz, eles veem
o rosto de Jesus transfigurado. Há um pouco da glória de Deus desce sobre Jesus e faz o seu rosto brilhar, faz o seu rosto se transformar, faz a sua veste ficar branca com um branco que nunca se viu. E os discípulos não estavam orando. Agora nós vemos que Jesus desce o monte, Jesus fala com aqueles discípulos, olha, não menciona nada com ninguém até quando eu morrer e ressuscitar. Antes desse momento, vocês não mencionam do que vocês viram. É aquele momento onde eles viram Elias e Moisés lá no monte junto com Jesus e não conseguem compreender espiritualmente o que estava acontecendo. E agora Jesus desce o monte. E ele enfrenta mais uma vez a falta de oração daqueles discípulos que ficaram ali embaixo no monte, no pé do monte, no vale. Ele agora desce e encontra a mesma situação. Ele chega embaixo, vê os discípulos dele com falta de oração e falta de fé. Deus tem tratado conosco nesses dias muito sobre a questão da falta de oração e falta de fé, falta de meditação na palavra dele. Nós estamos cansados de ouvir sobre meditação, sobre oração, sobre a importância desses pilares na vida cristã. Estamos cansados de ouvir. Como diz o outro, estamos carecas de tanto ouvir. Mas só que o apenas ouvir não adianta. Apenas chegar aqui e ouvir uma mensagem, eu entendi que preciso meditar na palavra do Senhor. Eu aprendi que eu preciso orar e buscar o Senhor. Não adianta. Os discípulos estavam com Jesus. Os discípulos já estavam numa caminhada com Jesus há um bom tempo, ouvindo, tendo experiências com Deus, de oração, com Jesus, aliás, ali de oração, mas aquilo parece que não mudou nada da vida deles. Aquilo parece que não transformou em nada na vida deles. E mais uma vez, eles estão diante de uma situação que eles não conseguem se mover. No monte, em vez de orar, eles dormiram. Aqui no vale, no pé do monte, aonde os outros 9 discípulos estavam, em vez de orar, eles estavam discutindo. Eles estavam discutindo com os mestres da lei. Eles estavam discutindo sobre teologia. Eles estavam discutindo enquanto tinha gente sofrendo. Enquanto tinha gente passando por uma grande tribulação, por uma grande luta. No mundo, vai haver gente sofrendo sobre o cativeiro do diabo. No mundo tem gente que se encontra numa situação aprisionada pelo diabo, aprisionada pelo inimigo, assim como esse menino estava. Era um espírito que o deixava mudo e surdo. Era um espírito maligno que, quando chegava sobre ele, jogava ele no fogo ou jogava ele dentro da água. Era um espírito imundo que queria destruir a vida daquele menino. Quando nós olhamos para o mundo aí afora, existem pessoas aprisionadas pelo poder de Satanás. Existem pessoas que estão sendo, como dizem por aí, cavalo do cão. Aprisionadas. Não tem saída, aprisionada pelo vício, aprisionada pela uma questão mental. Satanás tem usado os demônios dele para aprisionar essas pessoas. Enquanto isso, dentro da igreja, muito se discute sobre coisas que não tem nada a ver, sobre coisas que não têm importância. E discutir aqui, no caso, não é briga, tá bom, gente? Discussão aqui, no caso, é aquele confronto de ideias, de falar, de perguntar, de responder, tal. Isso é discussão, não é que eu estava
discussão, quando a gente acha, é xingando um ao outro, quebrando tudo. Não é esse tipo de discussão, né? É um debate, justamente. E só que o grande problema é que o mundo está pegando fogo. As pessoas estão sendo aprisionadas pelo Satanás. John Lennon, não existe Satanás. Existe. Existe. Existe Deus que é maior do que toda Satanás, do que todo diabo, mas existe também o poder das trevas. É porque talvez nós não estamos ligados espiritualmente. Assim como os discípulos que subiram no monte e não entenderam a grandeza da transfiguração de Jesus, não entenderam a presença de Moisés e de Elias, nós estamos aqui e não entendemos a grandeza do mundo espiritual. É porque falta-nos oração, falta-nos gastar tempo em oração, falta-nos gastar tempo com Cristo, em meditação da palavra, buscando. Falta isso, e o mundo está pegando fogo. Mateus, falando sobre essa mesma cena, em Mateus 17, o 15 e o 16, ele fala que o pai daquele menino estava desesperado. Marcos aqui, ele não usa disso. Não fala que o pai daquele menino estava desesperado. Mateus, ele é mais detalhista. E fala que o pai daquele menino estava desesperado. Imagina o seu filho, seu único filho, está passando por uma tormenta de Satanás. Está sendo atormentado por Satanás. Qualquer um de nós ficaríamos desesperados de ver o nosso filho numa situação ruim, uma situação dessa, que volta e meia Satanás pegava aquele menino e jogava ele no fogo. Volta e meia Satanás pegava aquele menino e jogava ele dentro da água. Desde criança, aprisionado por Satanás. E os discípulos estavam ali discutindo, debatendo coisas que não eram para estar debatendo. O grande problema é que muitas das vezes nós achamos que ser crente é vir nesse espaço, que ser crente é frequentar um culto. Mas existe gente morrendo, existe gente precisando de uma oração, existe gente precisando de uma palavra de conforto, existe gente precisando de um confronto. E nós estamos preocupados muitas vezes. Ah, meu Deus, John Lennon pintou a igreja dessa cor. Eu não gostei dessa cor. Podia ser preto, uma parede, rosa outra, azul a outra. Não gostei. A gente fica discutindo por coisa boba. Enquanto existe lá fora pessoas morrendo. Enquanto existem pessoas lá fora sendo aprisionadas por Satanás em seus vícios, bebida, droga, cigarros, aprisionadas, uma escravidão, que as pessoas não conseguem se ver livres daquilo. O diabo invade a vida das pessoas, invade a casa das pessoas. O diabo não é igual Deus, igual Jesus, que bate na porta, não. O diabo entra com tudo. Entra com tudo. E quando ele aprisiona alguém, ele vai até matar. Ele vai até ceifar a vida. E às vezes a gente vê muitas pessoas que estão sendo aprisionadas por Satanás e nós não fazemos nada. Nós estamos como esses 9 discípulos que ficaram ali no vale, ao pé do monte, e não conseguem fazer nada, não conseguem mudar, não conseguem transformar o meio em que nós estamos. Aquele pai, ele sai desesperado para encontrar Jesus. Ele chega lá onde estavam os discípulos e provavelmente era aonde Jesus estaria e não encontra Jesus. Ele encontra só os discípulos. E discípulo, quando a gente vai estudar um pouco do grego, significa pequeno Cristo, cristão. É isso que significa cristão, a palavra cristão. Significa pequenos Cristo. Discípulo é aluno, é aquele que segue o ensinamento do mestre. E está esses homens ali,
Só que eles não conseguiram seguir o ensinamento do mestre. Em uma cena, alguma das cenas anteriores aqui, eles chegam felizes diante de Jesus, falando que, olha, nós expulsamos demônios. Eles chegam felizes, a gente já compartilhou sobre essa parte, que fica em Marcos, não me lembro aqui aonde. Mas eles chegam diante de Jesus felizes, porque aqui, ó, lá no capítulo 6, no verso 12 e o 13, fala assim, olha, eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsaram muitos demônios e ungiram muitos doentes com óleo e os curava. São esses mesmos discípulos que fizeram isso. Só que agora eles se deparam com um poder das trevas que eles nunca se depararam na sua frente. Eles se deparam com um poder das trevas ao qual eles nunca viram. Poderoso. E eles tentaram expulsar, mas não conseguiram. Tentaram mandar fora aquele Satanás, mas não conseguiram. Por quê? Eles precisavam estar espiritualmente mais ligados. E às vezes nós estamos espiritualmente desligados do Senhor. Estamos espiritualmente longe do Senhor. Nós não conseguimos estar perto dele. E ali o pai daquele menino pede ajuda aos discípulos de Jesus, mas esses não conseguem. As pessoas estão sendo atingidas por todos os lados, irmãos. Nesse momento que a gente está reunido aqui, as pessoas têm sofrido. Tem muitos que estão morrendo. Tem muitos que estão perdendo a sua própria vida. Aprisionados. E às vezes nós achamos que ser cristão é apenas vir nesse lugar domingo, talvez na quarta no estudo, abrir a Bíblia, orar só no domingo. Mas não é apenas isso. Não é apenas isso. Precisamos de sermos revestidos. A sociedade está desesperançada e aflita. Como é a resposta nossa para essa sociedade, para as pessoas? Você que já se converteu, que declarou a sua fé em Cristo, a sua posição em Cristo, o que você está fazendo? As pessoas estão precisando ouvir uma mensagem, o Evangelho, e nós estamos nos acovardando, achando que ser cristão é vir à igreja, achando que ser cristão é frequentar um culto, é ouvir uma palavra. Isso faz parte de ser cristão, mas não é apenas isso. Afinal de contas, aqui é 1h30 por semana que a gente fica aqui dentro. O resto da semana é todo fora dessas quatro paredes. Ser cristão não é ser aqui apenas. Os discípulos careciam ser discípulos de Jesus, seguidores dele, não apenas na presença de Jesus. Mas quando esse não estivesse, e esse revestimento que todos nós precisamos só virá através do momento que nós entendemos a importância da oração e da intimidade com Deus. Nós não seremos revestidos de poder para anunciar o Evangelho neste mundo aí afora, se nós não tivermos revestidos em oração. Eu compartilhei com os irmãos a dificuldade também que é na minha vida a questão da oração. Coloquei o celular para despertar. Durante 3 horários do dia, coloquei para despertar, para eu lembrar de orar, para eu tirar para orar. Precisamos, amados. Quando nós olhamos aí para fora, Satanás não brinca de ser Satanás. Ele está lutando, ele está matando pessoas. E às vezes nós brincamos de ser crentes.
Às vezes nós brincamos com o Evangelho, brincamos com a palavra de Deus e não entendemos, não nos posicionamos. Falamos até que acreditamos. Aí eu acredito, mas não nos posicionamos. Não tomamos uma posição de fato discípulo, de fato cristão. E a vida está passando. E a gente brincando. Enquanto isso, Satanás vai ceifando as vidas, matando pessoas, aprisionando pessoas nas drogas. Existe em São Paulo um lugar que é chamado Cracolândia. Vai lá ver que lugar horrível, de pessoas aprisionadas pelo domínio de Satanás. Horrível. Pessoas que perderam a sua humanidade, estão como bichos, jogadas à margem da sociedade. E a gente não consegue fazer isso. No mundo, a gente desesperada, precisando de ajuda, mas os discípulos estão perdendo tempo envolvidos em discussões infrutíferas. Discussões que não levam a nada. Pessoas estão desesperadas aí fora, procurando ajuda, procurando uma palavra, procurando um abraço. Quantas pessoas a gente passa pela rua e aquela pessoa está num dia, pior dia da sua vida, e precisa apenas de um abraço, mas nós não estamos ligados espiritualmente. Nós nos acovardamos, às vezes até sentimos o desejo de falar uma palavra com uma pessoa, mas somos tímidos, vergonhosos, perdemos a oportunidade de orar por uma pessoa, perdemos a oportunidade de falar do Evangelho para uma pessoa, porque estamos perdidos. Ou seja, envolvidos em uma discussão que não leva a nada, ou tímidos para falar de Jesus para as pessoas. Se a gente acredita que Jesus Cristo é a única saída, por que nós não estamos falando isso para as pessoas? Por que nós não estamos orando por pessoas? Os discípulos estavam ali, mas aquele menino continuava endemoniado. Aquele menino continuava sofrendo nas mãos de Satanás. Ninguém podia o salvar. Ninguém o podia restaurá-lo, porque estavam todos ocupados, mestres da lei e discípulos, discutindo, debatendo, e o menino sofrendo. Sabe o que Jesus fala quando chega e vê essa situação? Imagina, Jesus já estava chateado, porque lá em cima no monte, ele levou os 3 discípulos mais íntimos dele para tirar um momento de oração, para tirar um momento de intimidade com o Pai, e eles dormem. E aí, quando eles acordam, eles veem Moisés e Elias e falam assim: não, vamos criar uma tenda, vamos fazer uma tenda para cada um e vamos ficar todo mundo aqui. Deixa o mundo se acabar lá para baixo, vamos ficar aqui porque aqui está bom. Aqui dentro da igreja é bom. A gente louva, levanta as nossas mãos, ora, escuta uma palavra. Aqui dentro está bom. Vão deixar quem está lá fora morrer. Era esse o pensamento daqueles 3 discípulos que subiram. E aí Jesus precisa mostrar, de fato, o que estava acontecendo ali, porque eles não tinham espiritualidade amadurecida. John Lennon, mas eu tenho 10 anos de igreja. Isso não significa nada.
Isso não significa amadurecimento nenhum. Amadurecimento vem quando nós temos intimidade com Deus. Amadurecimento vem quando nós pegamos a nossa Bíblia, oramos e meditamos. Isso não está sendo ensinado nas igrejas. E as pessoas acham que ser crente é apenas ir na igreja e não matar, não roubar, não furtar, não ir em festa, não beber. Mas não tem um relacionamento na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E aí no domingo está lá de novo, sendo enganados. Se não houver oração e meditação, não existe espiritualidade. Jesus olha para aquela cena e ele fala calminho. Tem como a gente ler esse verso 19 calmo? Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Será que Jesus falou assim? Eu acredito que não. Eu acredito que Jesus ali ele ficou bolado, como diz lá para o Rio de Janeiro. Ele ficou chateado. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga-me aqui o menino que eu vou mostrar como se faz. Incrédulos. Faltava fé. A nossa geração é uma geração incrédula, que não acredita em Deus, que não acredita em Cristo. John Lennon, que absurdo! Nós acreditamos em Jesus Cristo. Quando nós falamos, eu acredito em Jesus Cristo. Isso não quer dizer nada. Acreditar em Jesus Cristo é se posicionar. Acreditar em Cristo Jesus é tomar uma atitude da nossa vida. Oração, meditação. Isso é crer. A crença não é da boca para fora. A crença precisa ser de atitudes. Não acreditamos. Dioneno, como você sabe disso? Você não sabe do meu coração? Do seu coração eu não sei. Não sei mesmo, só Deus. Agora, frutos, evidências, todos nós vemos. Todos nós vemos evidências de um verdadeiro cristão, daquele que está procurando viver uma vida em santidade. Nós não colocamos, ou ao menos lutamos para colocar em prática aquilo que ouvimos na igreja. Entra domingo e sai domingo, nós entramos na igreja e saímos e voltamos para casa do mesmo jeito que entramos nesse lugar e nada muda, a vida continua a mesma. Nada muda, não tem uma transformação. Os discípulos estavam o tempo todo com Jesus Cristo, seguindo Ele, vendo Ele fazendo milagres, vendo Ele subindo para monte, orando, buscando a Deus. E eles não faziam, eles não oravam. Quando nós olhamos para a nossa vida, a gente ouve, domingo após domingo, o pastor pregando e falando da importância da oração, da meditação. E a gente não faz isso. A gente não tem uma vida pautada nas Escrituras. E aí a gente quer ver o sobrenatural de Deus. Não vai acontecer. E aí a gente quer orar sem ter uma vida íntima com Jesus. A gente quer orar e expulsar demônios. Mas não vai acontecer. Se você não buscar uma vida com Deus, não vai acontecer. Você vai ser envergonhado. Assim como esses discípulos foram envergonhados, que não conseguiram libertar aquele menino. E os escribas estavam lá discutindo, perguntando para eles. Se não tiver uma vida de oração, não funciona. Não funciona.
o eu acredito, mas eu não quero me posicionar, isso é não acredito. Quando a gente acredita de fato, pelo menos a gente procura se posicionar. Quando a gente crê de fato, nós procuramos nos posicionar. Pode ser que às vezes nós não conseguimos, mas nós lutamos. Mas é preciso se posicionar. A ação demoníaca estava devastando aquele jovem. Estava a ponto de matar. Satanás estava com um único intuito na vida daquele menino. Afinal de contas, esse é o único intuito dele na vida de todo mundo. É matar, roubar e destruir. Esse é o intuito de Satanás. Agora de Jesus é dar vida e a vida em abundância. Existem dois caminhos aí, né? Morte ou vida. Satanás estava lá para matar aquele menino. Ele não estava brincando de ser diabo, ele queria destruir. E nós crentes não estamos preparados espiritualmente. Precisamos estar preparados espiritualmente. E ultimamente é o que mais Deus tem falado comigo. De estar preparado espiritualmente. Se preparar, colocar a nossa vida no altar, colocar a nossa vida diante de Jesus Cristo. Nessa noite precisamos falar igual o pai, talvez você esteja igual o pai desse menino, que fala: Senhor, eu até creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É engraçado que ele fala: olha, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele estava falando: olha, mas eu acho que é. Eu acho que eu creio. Mas ele pede ajuda a Deus. Ele pede ajuda a Jesus. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E talvez nós, essa noite, precisamos falar igual o pai desse menino. Jesus, ajuda-nos a vencer a nossa incredulidade. Porque nós vemos a Bíblia, nós ouvimos falar sobre Jesus Cristo, nós ouvimos, mas nós não acreditamos. Porque não nos posicionamos diante dele. O tempo todo ele alerta. Se arrependa. Volte para Jesus. Mas o arrependimento é só para aqueles que não são convertidos. Não. O arrependimento é para todos nós. O se arrepender dia após dia. Seguir a Jesus. Nessa noite, talvez você já é cristão, convertido há um bom tempo. Mas você precisa falar igual o pai desse menino. Me ajuda, Pai, a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me porque tem coisas que eu vejo na Bíblia e eu não consigo acreditar. Tem coisas na minha vida que eu não consigo acreditar que o Senhor pode fazer alguma coisa. Tem momentos na nossa vida que parece que Satanás vai vencer. Mas se a gente se der por vencido, ele vai vencer. Agora, se nós nos posicionarmos igual esse pai, ajuda na minha falta de fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Não era só esse pai que era incrédulo, não. Os discípulos estavam ali em incredulidade. Os escribas, os mestres da lei, estavam ali na incredulidade. Porque ele chega para aquele povo todo, e tinha muita gente ali, tinha uma multidão naquele lugar. E ele fala: olha, geração incrédula. Todo mundo que estava ali, até os próprios discípulos, não criam da maneira que era para crer. Olha só, que absurdo! Até os discípulos estavam ali, mas eles não criam.
Sabe quem é os discípulos? Todos nós. Quem é aquele povo incrédulo? Todos nós. John Lennon, eu acredito, eu creio. Mas a gente não se posiciona. É tudo questão de se posicionar. É tudo questão de aproveitar as oportunidades que nós temos recebido. Deus, Ele tem dado oportunidades para a gente. Deus, Ele tem nos dado oportunidade de crer nele. Jesus deu a oportunidade para todo mundo que estivesse ali, visse o milagre dele e cresce. Quando Jesus viu aquela multidão começou a se chegar junto para ver o que ia acontecer, ele repreende aquele espírito. Olha só como Satanás é sujo. Satanás, ele age também em doenças. Como assim, John? Olha só, o espírito mudo e surdo estava sobre aquele homem. Um espírito maligno que não o deixava falar nem ouvir. E quando Jesus expulsa esse demônio, com certeza aquele menino é curado, a vida daquele menino é restaurada. Ele começa a ouvir e a falar, porque era a prisão que Satanás estava sobre a vida dele. Muitas pessoas estão passando por problemas físicos que é só Satanás aprisionando. Mas nós não oramos. Mas para chegar a esses e orar expulsando demônios não é para qualquer um. É para aqueles que se dedicam. É para aqueles que oram e jejuam. O próprio Jesus falou isso. Falou, olha, no reino de Satanás tem uma hierarquia. Tem uns que são mais tenebroso, precisa de oração, precisa de jejum. Não dá para fazer. E os discípulos de Jesus, todos os momentos nós vemos, em nenhum momento nós vemos os discípulos orando. Não sei se eles oravam, mas eu não consigo encontrar na Bíblia até hoje, ou pelo menos eu não me lembro. Se alguém lembra aí, fala, eu lembro. E a gente abre junto aqui. Mas eu não me lembro de ter lido que os discípulos estavam orando. Quando Jesus vai orar, eu vejo eles dormindo. Todos os dois momentos. E aqui Jesus fala que precisa de jejum e oração. Eu já tenho Jesus, Jesus já está no meu coração, Ele sabe tudo o que eu penso, Ele sabe tudo o que eu falo, Ele sabe tudo do meu coração, eu não preciso orar. Preciso orar. Sim, precisa. É a maneira de você falar com Deus. É a maneira de você ficar espiritualmente mais forte. O mundo espiritual não é brincadeira. Só porque a gente não consegue enxergar com os nossos olhos nu, não quer dizer que o mundo espiritual não é verdadeiro. O mundo espiritual é mais verdadeiro do que isso daqui. Sabe por quê? Isso aqui vai acabar. Essa madeira aqui, ela não vai ficar aqui para sempre, não. Vai ter uma hora que vai entrar uma broca aqui, vai entrar alguma coisa, ela vai se estragar. Vai passar o tempo, ela vai se estragar, alguém vai molhar ela, ela vai inchar, vai se estragar. Agora, o mundo espiritual é eterno, assim como o eterno é o nosso Deus. O mundo espiritual é eterno e é mais palpável do que qualquer outra coisa. Jesus fala para seus discípulos, os discípulos ficam surpreendidos com aquilo, como a gente já viu, em um certo momento eles expulsam demônios. Alguns demônios saíram quando eles oraram. Aí, ó, já vi então que eles pelo menos expulsaram demônios. Opa, então oraram para expulsar demônios. Só
que talvez eles não tiravam um momento de íntimo com Deus. Eles tinham Jesus ali, mas Jesus mostrava a importância de estar ligado com Deus, com o Pai, em todos os momentos. E Jesus fala que aquela casta, ou seja, aquela espécie de demônio, só sai com jejum e oração. Precisamos jejuar e orar. Está aí as duas coisas que todo cristão precisa fazer: jejum e oração. Precisamos orar. Os discípulos não oraram. Não há poder espiritual sem oração. O poder não vem de dentro, mas vem do alto. O poder não vem de nós. Por isso que precisamos estar ligados com Deus o tempo todo. O poder não vem de dentro, Luan. O poder vem do alto. O poder vem de Deus. Para nós orarmos e interceder, não é porque nossa oração é forte, mas o poder vem do alto. E se eu tiver revestido de poder, a minha oração vai ter efeito. Os demônios vão sair. Uma vida de intimidade com Deus. Eu só conheço uma pessoa quando eu converso com ela. Quando eu estou segunda conversando com ela, terça. Amizade de trabalho é a amizade onde mais se conhece um ao outro. Porque está todo dia junto. Todo dia conversa. Todo dia sabe. Tem certo nível de amizade que um não precisa nem falar nada para o outro. É só olhar, já entendeu. Ainda mais quando é para mangar. É só olhar que o outro logo entende e já ri na mesma da hora. Mas é o que? Intimidade. É relacionamento. É estar junto. Nós não conseguiremos entender Jesus, saber sobre Jesus, amar a Jesus, se nós não tivermos um relacionamento com Ele, íntimo e sincero, louvando a Ele, glorificando, orando, cantando louvores, meditando na palavra. Se não tiver isso, não funciona. Os discípulos não jejuaram. O jejum é para nos esvaziar de nós. Jejum a gente já aprendeu aqui, em um bom tempo atrás aí, no Sermão do Monte, que não quer dizer sobre eu querer alguma coisa em troca de Deus. Jejum não é isso. Jejum é eu me esvaziar de mim e se revestir do poder do alto, buscar a presença de Jesus. Isso, para isso que serve o jejum. Por isso que Jesus fala, olha, essa casta, essa qualidade de demônio, essa espécie, só sai com jejum e oração. Procure ter uma vida de oração. John Lennon, mas eu ainda não sei jejuar. A prática do jejum. Mas comece orando e meditando. Os discípulos tinham a fé tímida. Eles eram tímidos, a fé deles era tímida. A fé deles ainda era mesclada com incredulidade, misturada com incredulidade. A fé não olha para o tamanho do problema. A fé verdadeira não olha para o tamanho do problema, mas sim para o tamanho do nosso Deus. E enquanto a gente não encarar o nosso Deus como Rei do Universo, Senhor dos Senhores, nós não entenderemos de fato o que é o Evangelho. O poder de Jesus opera muitas vezes mediante a nossa fé, a nossa busca. Você tem buscado a Deus? Você tem orado? Você tem clamado? Você tem jejuado? São práticas de um cristão. Um cristão verdadeiro não é apenas vir à igreja. E aí, todos nós estamos aqui, temos ali nossas limitações. Como eu já falei para vocês, orar para mim ainda é difícil. Eu ainda me perco.
Eu já fiz esse relógio de oração, de 3 vezes por dia estar orando, e aí eu orava mesmo, e aí consegui por um tempo, mas aí por outro tempo eu caí de novo, reduzi de novo. Mas é assim a caminhada. Precisamos buscar de Deus transformação na nossa vida. Precisamos buscar de Deus intimidade, não ter uma fé tímida, ajudar as pessoas, estender as mãos, orar, tanto por enfermos quanto em casa sozinho. Não vai sair querendo expulsar demônio para tudo quanto é lado, sem a sua intimidade com Deus estar em dia, não. Não vá querer fazer evangelismo se você não entende e não sabe o que é o evangelho. Não vá sair querendo falar de Jesus se você não conhece o mínimo de Jesus. Não quer dizer que eu nunca vou poder falar de Jesus? Você pode. É só ler sobre Ele. É só meditar. É só buscar Ele. Afinal de contas, todos nós somos impulsionados a falar sobre Jesus. Mas eu só falo de quem eu conheço. Não tem como eu falar de alguém que eu não conheço. Para a gente concluir nessa noite, presta atenção, há muita gente no mundo precisando de ajuda. Há muita gente no mundo desesperada. Há muita gente no mundo desesperançosa. Há muita gente no mundo vivendo aprisionadas. Nós não devemos ficar discutindo ou apenas nessas 4 paredes, nos reunindo apenas. Devemos ajudar essas pessoas, anunciar o Evangelho de Cristo ao mundo sofredor. Segundo, não dá mais para brincar. Não dá mais. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá. O tempo está findando. A gente tem visto problema atrás de problema. Guerras, desastres naturais, furacões, inundações. Rio Grande do Sul, olha só que loucura. Ainda muitos lugares debaixo de água. Desastres naturais. Isso tudo mostra que Jesus está voltando. Isso tudo mostra que Jesus está vindo resgatar a sua igreja. Quem, John Lennon? Aquele que crê e se arrepende. Aquele que se posicionou. Aquele que pelo menos lutou e procurou viver uma vida segundo a vontade de Deus. Esses vão estar com Ele. E é essa a nossa esperança. Não podemos mais brincar de ser crente. Precisamos buscar uma espiritualidade em Deus. A fé em Deus através de oração e jejum. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ajude, ó Deus, na nossa incredulidade, Pai. Nos ajude, ó meu Pai, porque nós somos falhos, ó Pai. A nossa fé muitas vezes é pequena, ó Deus, e nós não conseguimos enxergar a importância da oração, a importância de fato, ó Pai, meditar na Tua palavra, Pai, dia após dia, Senhor. Nos ajude, meu Pai. Deus, não nos deixe, ó Pai querido, voltar para casa, ó Deus, da mesma maneira que nós entramos aqui, ó Pai. Deus, nos ajude, Pai, a vivermos uma vida, Pai, para Ti, Senhor, a viver uma vida, meu Pai querido, íntimos do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, precisamos do Senhor, ó Pai. Precisamos da Tua ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Precisamos de Jesus. Sem Jesus, não dá. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém?